A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, a todas as irmãs. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa derramar bênçãos sem medidas na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz que ali teve um rei chamado Asa, e esse rei, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Deus se agradou tanto dele, quando nós fazemos tudo aquilo que agrada ao Senhor, quando nós deixamos de fazer o que é errado, quando nós abolimos coisas erradas, não fazemos ou corrigimos, ali o que está sendo errado, Deus nos abençoa. Porque Deus fez isso na vida daquele rei. Ele começou a reinar e Deus abençoou ele logo de início, quando ele foi para uma batalha. Logo de início, Deus já mostrou que estava com ele. E no capítulo 15, fala que ele aboliu ali a idolatria, porque naquele tempo as pessoas eles eram muito idólatras, serviam muito a coisas palpáveis, digamos assim, tudo aquilo que era visto com os olhos, pra gente não ofender nada e nem ninguém. Tudo aquilo que era visto com os olhos, as pessoas, elas se apegavam naquilo. E esse capítulo diz que ele aboliu a idolatria. E ele começa dizendo assim, e não somente ele fez com que as pessoas deixassem de servirem a deuses estranhos, mas ali o rei, ele também fez com que as pessoas renovassem o pacto com o Senhor. É isso que Deus quer. Deus não quer que a gente venha somente, eu só estou indo ali falar com Deus, eu só estou indo ali. Não, mas Ele quer que nós venhamos de verdade confiar nele, buscar a presença dele. Não somente de ouvir falar, mas de sentir a Deus. Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas falam, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu conheço Deus. Mas às vezes o testemunho não diz a mesma coisa, a vida, as atitudes, porque a nossa vida é para a glória de Deus. A nossa vida é para glorificar o Senhor, Então, quando nós fazemos tudo aquilo que não agrada a Deus, quando a gente faz, por quê? Porque a gente só colhe o que a gente planta, Então, quando a gente faz coisas que desagradam a Deus, Deus ele vai ficar entristecido e não vai mostrar a grandeza dele, a glória dele na nossa vida. E quando a gente faz aquilo que agrada ao Senhor, quando a gente faz aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer, Ele abençoa. Porque olha o que a palavra diz no capítulo 15, do livro de 2 Crônicas. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Saiu ao encontro de Asa, do rei, e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo o povo de Judá e Benjamim. Ouve-me, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. O que ele estava querendo dizer? Quando a gente busca a Deus, Deus está conosco. Quando a gente deixa de buscar a Deus, Deus não está conosco. Por que isso? Porque Deus, Ele quer. Deus, a palavra do Senhor diz assim, que Ele quer que a gente venha amar a Ele de todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, Ele quer que a gente venha fazer isso. E quanto mais a gente ama ao Senhor, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente ora ao Senhor, mais Ele vai fazendo coisas boas, mais Ele abre portas, mais Ele abençoa, mais Ele transforma a nossa vida, porque é o que Ele falou, enquanto se o buscares, enquanto vós estáis com Ele, com Deus, e se o buscardes, o achareis. Porém, se deixares a Deus, Ele deixará.
Verso 3: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Sabe qual é o problema? Tem pessoas que elas não dão ouvido às leis, né? O que significa dar ouvido às leis? Na terra onde nós vivemos, aqui existem regras, existem leis, não é verdade? Do mesmo jeito que no céu também existem suas regras, suas leis, né? Todo lugar. Se você entra num condomínio de luxo, tem regras, tem as leis. Se você entra vou falar um lugar simples, numa balada, tem regras, tem leis. Tem coisas que você pode fazer, tem coisas que se pode fazer, tem coisas que não pode fazer. Do mesmo jeito que quando você entra numa escola, quando você entra em qualquer lugar, tudo na terra tem regras e tem leis, né? Então, qual o problema de não cumprir as regras e as leis? Tudo tem uma consequência. Do mesmo jeito que quando você entra num lugar e ali está uma placa, as leis daqui são essas. Se você não cumpre aquilo ali, tem uma consequência. Às vezes é um valor que tem que ser pago, né? Se você mora num condomínio, tô dando um exemplo, e não pode, sei lá, jogar lixo no chão, e a pessoa joga, tem uma consequência aquilo ali. Pode ser uma advertência, mas também pode ser um valor a ser pago, né? E com Deus não é diferente. Com Deus, quando a gente não cumpre as regras de Deus, a gente não vive o que Ele nos preparou. Parece ser tão fácil, mas quando realmente é necessário para você viver aquilo ali, porque falar, né? Falar é fácil, mas quando você vive, como ele diz aqui, não tinha sacerdote que ensinasse. E não tinha lei. As pessoas não cumpriam as leis. Vamos lá. Vamos falar nos dias de hoje, né? O que nós vemos aí? A palavra do Senhor diz que Deus, a palavra do Senhor, diz que Deus que constitui. O que é constituir? Deus é que permite que reis, vamos falar quem convive no nosso país, presidentes, governadores, senadores, vereadores, não é verdade? A gente vê que cada dia mais as pessoas, elas não estão cumprindo as leis. Como assim? Vamos lá. A palavra do Senhor diz que Deus é quem constitui. Deus é quem coloca no poder e Deus é quem tira. A palavra do Senhor diz isso. A palavra de Deus diz que nós devemos respeitar autoridades. Quando um país, quando um estado, quando uma cidade, se você for ler a Bíblia, quando ali as pessoas elas não faziam ali, elas não eram corretas, não faziam aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, Deus permitia com que vinha um rei um pouco ruim, digamos assim. Por quê? Porque quanto mais a gente busca Deus, melhores nós ficaremos. Não melhor no sentido de autoridade, não melhor no sentido de eu sou melhor do que você, não é isso. Mas é melhor no sentido de humildade, de reconhecimento, de reconhecer de verdade o que nós somos, né? Reconhecer que nós somos dependentes do Senhor. Reconhecer que nós temos que ser humildes. Reconhecer que só Deus é o único Salvador. Só Deus é quem pode tudo e todas as coisas. Ele tocando e Ele tocando, Ele abre todas as portas. E Ele tocando, Ele fecha todas as portas. Ele enriquece quem Ele quer e Ele empobrece quem Ele quer. A palavra do Senhor diz isso. Se você for ver tanto em Samuel quanto no Novo Testamento, a palavra de Deus diz isso, que Deus é quem enriquece e Deus é quem empobrece. Então o que isso significa? Significa que quanto mais nós fazemos a vontade do Senhor, mais bênçãos nós vamos ter.
Às vezes tem pessoas que falam assim, mas fazer vontade de Deus é difícil. Fazer vontade de Deus é difícil? Não é difícil. Difícil é você não querer fazer. Vou dar um exemplo. Difícil, muitas das vezes eu já conheci pessoas assim, que elas não queriam usar a droga, só que o vício era tão maior do que ela tinha a concepção, a consciência de que ela não queria, só que o vício era muito maior, então o vício dominava ela. Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Para quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos dá o domínio próprio. Você está entendendo? Pessoas que elas são viciadas em drogas, bebidas, cigarro, jogos, prostituição, enfim, pessoas que são viciadas, elas não têm o domínio próprio. Perdão. Elas não têm o domínio próprio. Então por isso que elas, mesmo não querendo, elas fazem. Você está entendendo? Por isso que quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se esforça, por isso que a palavra diz isso. Ali o rei Asa, ele fez tudo aquilo que agradava ao Senhor. Ele se esforçava, fazia a vontade de Deus, via algo errado, ia lá ali fazia aquilo ali, se transformava em certo, convertia o errado em certo, né? Ensinava para as pessoas, porque é isso. Às vezes as pessoas também não podem cobrar algo que não sabem, né? Como é que você vai cobrar algo certo? Vou dar um exemplo do seu filho, se você não ensinar para ele que estava errado. Não tem como a gente saber o que é certo, né? Se ninguém ensinar. É como a escola. A escola é feita para quê? Para a gente aprender, escrever, para a gente aprender a fazer contas, para a gente aprender geografia, de várias coisas, não é verdade? Para o nosso dia a dia. Mas se não tiver ninguém que ensine, como é que a gente vai aprender? Né? Então por isso que Deus ali foi lá, fez com que fosse levantado aquele rei, que foi um rei muito bom. Ele ali foi, ele foi tão bom, ele fez tanta vontade do Senhor, que na primeira batalha que eles foram, ele foi lá e ele pediu a ajuda do Senhor, o Senhor foi lá e deu ali para eles a vitória daquela batalha. E o capítulo seguinte começa falando sobre isso, sobre que ele aboliu a idolatria e fez um novo pacto com o Senhor. Fez as pessoas reconhecerem. Porque, entende uma coisa, um pacto é uma aliança. Um pacto é algo que não deve ser quebrado. Todo pacto que é feito. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu não fiz pacto com o mal. Às vezes ela acha que não fez. Mas ela fez. Por quê? Porque nós vivemos no mundo, nós vivemos em dois mundos. Nós vivemos no mundo físico, que nós vemos, e o mundo espiritual. Por mais que você não acredite, mas nós vivemos no mundo espiritual. A gente não vê, mas nós vivemos. Porque tem o que a gente vê e também tem o que a gente não vê. Anjos, demônios, tem várias coisas agindo, né? Então, às vezes você acha que não, mas nós vivemos totalmente no mundo espiritual. Então, quando nós não... Depois, às vezes você fala assim, eu não fiz, mas se você proferiu, se você falou coisas, o inimigo ele não é como Deus. Deus, ele é zeloso, Deus é cuidadoso, Deus é educado. Deus, ele só vai entrar na sua vida, na minha vida e na sua, quando a gente permitir. Quando a gente permite com que ele entre, ele entra. O inimigo não, apenas uma brecha. Uma brechinha que seja, às vezes uma palavra que você falar, você vai permitir que o inimigo entre na sua vida, transforme, vire de cabeça para baixo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você venha viver coisas grandiosas. Deus quer que você venha viver o melhor da terra, né? Ele quer que a gente venha viver coisas grandiosas. Só que Deus também nos deu livre-arbítrio. Então, isso vai mais além do que a gente possa imaginar. Às vezes você pode até falar assim, mas por que Deus não fez? Aí Deus fala assim, não, mas porque eu te dei o direito de fazer ou não fazer. E você preferiu fazer. Ou você preferiu não fazer, porque é um direito que eu te dou. Deus não obriga ninguém a nada.
A gente faz se nós quisermos. Tá tudo preparado, tá tudo pronto. Não é que Deus vai fazer, já está tudo pronto. Mas existem ordens, como em qualquer outro lugar existe. Para você receber, às vezes, até um prêmio, não tem que ter ali, não tem uma ordem, não tem ali uma lei, não tem ali um algo determinado. Você só pode receber isso daqui se fizer de tal maneira, se fizer tal coisa. Com Deus não é diferente. Para nós recebermos aquilo que nós queremos, vamos ter que passar pelos processos, vamos ter que passar por... porque é natural. Isso acontece com todos, com a gente não vai ser diferente. Por isso que ele diz isso. Se você me buscar, você vai me encontrar. Ele não diz isso, ó, se me buscares, o achareis. Porém, se me deixares, o deixará. Porque é isso, Deus não obriga ninguém a nada. Então, do mesmo jeito que Deus não nos obriga a nada, nós jamais podemos obrigar Deus a alguma coisa. Aí ele diz assim, ó, no 4. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Olha só, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que mesmo se a gente pecar, falhar, fazer várias coisas, reclamar, murmurar, ainda assim, se a gente for lá e se converter, como ele diz, na nossa angústia, a gente se transformar ali pro lado do Senhor ali, pedir ao Senhor de todo o coração, com toda a tua sinceridade, o Senhor a gente vai buscar Ele e Ele vai, e nós vamos encontrar, nós vamos achar Ele, porque é isso que Ele quer. Deus não quer, Deus não tem prazer, esse negócio de que, porque Deus Ele tem muito prazer de nos ver, Deus tem muito prazer de nos ver buscar a Ele. Ele não quer que nenhum filho, a palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer em quem se perde. Você sabia disso? Deus não tem prazer em quem se perde. Do mesmo jeito que um pai e uma mãe não tem prazer quando vê um filho nas drogas, quando vê um filho numa prisão, né? Então Deus não é diferente. Deus não tem prazer quando um filho, não quero mais saber de nada, não tô nem mais aí. Não, Deus não tem prazer de pessoas assim, muito pelo contrário. Ele quer que todos nós venhamos nos arrepender. Ele quer que todos nós venhamos nos voltar para Ele. Aí ele diz assim, ó, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Olha só, é como a gente, quando não servia a Deus, né? Quando a gente não servia a Deus, quando eu não servia ao Senhor, eu tinha muitas preocupações, como diz aqui, eu não tinha paz. Paz não tem valor, não tem dinheiro que pague. Tranquilidade na tua cabeça, sossego na tua mente, não existe valor. Não tem um valor estimado, não existe. Por quê? Porque é algo que só Deus pode dar. Não se compra paz, não se compra. Não existe no mercado, na prateleira lá, ensacado, não. Paz é Deus quem dá. Por isso que ele diz isso, ó. Naqueles tempos não havia paz nem para quem saía, nem para quem entrava. Às vezes você passou por isso, ou você está passando, não tem paz, não tem tranquilidade. Se achega ao Senhor, busque a Deus, porque Deus Ele quer que você venha ter paz. Porque não existe nada melhor do que a tua cabeça estar tranquila, sossegada. Às vezes a tua casa pode estar cheia de gente, mas a tua mente está tranquila. Paz não tem nada a ver de, eu tô num lugar que não tem ninguém, nada em volta, só mato. Não, não. Isso é solidão, isso não é paz, não. Paz é você, em meio ao caos, um monte de gente falando, um monte de gente, mas tu tá ali tranquila, tua mente tá em paz. Tu não tá pensando em problema, tu não tá pensando em nada. Tu tá ali sossegada. Isso é paz. Agora, não, eu tô num lugar e é mó paz. Aí tu olha, o que é paz? Não ter ninguém em volta? Só ter mato? Morar sozinha num lugar? Não, isso é solidão. Não é isso que Deus preparou. Tem muita gente que confunde muito isso. Tem pessoas que confundem paz com solidão. E não é isso que Deus quer.
Isso não é a verdadeira paz de Deus. A verdadeira paz do Senhor é independente se você estiver num lugar que esteja milhares de pessoas ou que também não tenha ninguém. E você estiver com o seu coração, com a sua mente tranquila. Isso é paz. Aí ele diz, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Olha só. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Sabe o que ele está querendo dizer? Que não importa se os teus vizinhos, se do lado da tua casa, não importa o que esteja acontecendo. Quando a gente está em paz, não tem ninguém, sabe? Não tem ninguém, não tem nada que venha, não tem nada. Quando nós estamos em paz, pode perceber, quando a gente está em paz, ninguém tira, ninguém vai chegar e vai te estressar. Pode chegar o que for, tu fala, tô na minha paz, então me deixa sossegado, né? Tô aqui na minha paz, tô tranquilo, então me deixa sossegado. Por quê? Porque todas as vezes que nós sentimos paz, nós gostamos, né? É prazeroso. A paz, ela traz um prazer. Já começa, né? A paz, ela traz prazer. Ela traz um prazer na alma. Porque não tem nada pior do que você estar vivendo rodeado de pessoas, rodeado de coisas, você está vivendo, você tem tudo, aparentemente. Só que tu não tem paz, sabe? A pior coisa é quando o ser humano não tem paz. Então, por isso que Deus, Ele estava falando aqui, por isso que a palavra do Senhor estava dizendo isso. Que nós temos que se esforçar. Por que Ele está falando? Por que Ele não fala assim, é só você esperar? Não, Ele falou assim, se esforça. Por quê? Porque Ele já sabia que muitas pessoas vão querer tirar a nossa paz. Se você ligar a televisão, você coloca nesses programas da tarde, é só para tirar a tua paz. É um que morreu, é outro que foi assaltado, é o outro que foi assassinado, é o outro que foi... É briga, é um negócio, é outro, é só coisa ruim. Até nas novelas, se você for olhar, até nas novelas é coisas ruins. E engraçado, ainda tem pessoas que ficam vendo novela. Você vai entrar numa rede social, dependendo do que você está vendo, só vai aparecer coisa ruim. Por quê? Porque o mundo quer isso. O mundo não quer que a gente venha ter paz. O mundo não quer que a gente venha ter paz. Por mais que eles falem assim, o mundo precisa de paz. Tudo bem, o mundo precisa, mas as pessoas não querem. Você vê isso todos os dias? Às vezes você vê, parece que tem gente que procura problema. Às vezes você está dentro da sua casa, o povo vai bater na tua porta para fazer inferno, para falar. Porque é assim. Quem tem que se esforçar para não viver isso somos nós. Não tem um vizinho que vai lá e uma coisa tão boba, às vezes uma besteirinha de nada. E a pessoa quer arrumar uma confusão. Por quê? Porque ela não tem paz e ela quer tirar a tua paz. Então quem não tem que deixar somos nós. Por isso que ele diz, se esforça, não desfaleça. Por quê? Porque ele já sabe que não vai ser fácil. Ele já sabe que as pessoas vão sempre querer tirar a paz. Por quê? Porque é isso. Quando você está na sua tranquilidade, na sua paz, você não quer guerra com ninguém. Você fala, estou na minha paz, estou tranquila, então me deixa sossegado, me deixa sossegado. Não é verdade? Por quê? Porque não tem valor, não tem sentimento melhor do que a paz. Não tem, gente. A pior coisa é você estar num lugar que para todo mundo é maravilhoso, mas tua cabeça tá ali trabalhando a 1000 por hora. Igual uma batedeira, igual um liquidificador com vários problemas, sabe? É muito ruim. Então paz não tem nada a ver com solidão. Por quê? Porque o que Deus quer é que nós venhamos ter cada vez mais paz. Por isso que ele diz, se esforça, porque não é fácil. Mas quem tem que se esforçar somos nós. Não desfaleça.
Por quê? Porque muitas pessoas vão tentar nos parar, vão tentar tirar nossa paz. O mundo, as pessoas, os problemas, os vícios, eles sempre vão querer tirar nossa paz. Quem não pode deixar somos nós. Por quê? Para quê? Porque a vossa obra tem uma recompensa. Todas as vezes que a gente se esforça, que a gente não desfalece, que a gente continua, mesmo chorando lágrimas de sangue, mesmo gemendo, mesmo vivendo o pior momento, se você não para, se você se esforça e se você não desfalece, a tua recompensa, a tua obra vai ter uma grande recompensa. Por quê? Porque a gente só colhe o que a gente planta. Plantou banana? Não espere colher abacaxi. Vai colher banana. Ai, eu vou plantar. Tem gente que planta discórdia e quando é na hora de colher, ai, eu não quero colher porque não fui eu que fiz isso. Fez. Porque você não vai colher o que você não plantou. Se não foi você que fez, você não vai colher. Tem pessoas que ela tá na dela sossegada. Aí chega alguém para falar alguma coisa que às vezes nem aconteceu com ela. Ao invés dela ficar, só calada e escutar, sabe o que ela faz? Mas se fosse comigo, olha, eu ia fazer isso, isso e isso. Aí a outra pessoa vai lá, fala que ela falou. E aí o que não era para acontecer, o que não era para ela colher nada, porque não tinha acontecido com ela. Ela não falou nada, ela não fez nada. Não foi com ela. Mas a boca é tão grande. A mania de sempre querer dar opinião é tão grande que colheu o que não era para colher. Então tem horas que a gente tem que escutou. O que você acha? Não acho nada. O que você vai dizer? Não vou dizer nada. Não me interessa, não vai mudar minha vida em nada. Porque tem horas que às vezes você tem que ser assim. Tá sendo ignorante, tá sendo arrogante. Não, eu estou sendo sábia. A palavra do Senhor diz que um tolo, quando ele está calado, ele se passa por sábio. Você sabia disso? Às vezes é melhor você ser, não vai falar nada? Não tem nada para me falar. Não vai dizer nada? Não. Eu vou opinar para quê? Isso não vai mudar minha vida? Você tá entendendo? Ao invés da pessoa ir lá e ficar calada e colher ali as coisas boas, porque a gente só vai colher aquilo que a gente plantou. Se tu não plantou coisa ruim, fica tranquilo, fica tranquila. Tu não vai colher coisa ruim. Agora, se tu plantou coisa ruim, é a lei da natureza, né? Por quê? Porque Deus, ele é tão poderoso que ele nos deixa plantar o que a gente quiser. Você pode plantar o que você quiser, porque ele deu o livre-arbítrio. Só que nós temos o direito, nós temos o poder, porque Deus nos deu isso, o poder da escolha, da gente plantar o que a gente quiser. Só que na hora que colhe, não é o que a gente quer, é o que a gente plantou. Às vezes tem gente que está colhendo coisas que ela fala assim, que ela não lembra, mas ela plantou aquilo ali, por isso que ela está colhendo. Às vezes também tem coisas que você está colhendo porque você foi o exemplo que eu dei. Às vezes você vai dar opiniões, vai querer fazer coisas por pessoas que não é para você fazer. E às vezes por isso que não está saindo conforme você gostaria. Ou às vezes é por isso que Deus não está permitindo que você venha viver o que você gostaria. É ruim? Tem gente que está no processo, não é para você tirar. Porque se você for lá tocar, você vai sofrer junto com o processo. Porque Deus, ele quer que a gente venha viver os nossos. Tá querendo dizer que eu não posso ajudar ninguém? Não é isso. A gente tem sim que ajudar as pessoas. Só que tem pessoas que elas não querem apenas ajudar o outro, elas querem tirar o outro do processo. E quando você vai querer tirar o outro do processo, às vezes nesse momento é onde Deus não quer. Por quê? Porque ninguém passa nada em vão. Às vezes não é que você fez para merecer, mas às vezes é para você aprender alguma coisa.
do mesmo jeito para mim. Às vezes a gente não vai viver o que a gente gostaria, mas é o pra gente aprender. Você tá entendendo? É isso que Deus quer. Porque olha o que fala no verso 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Olha só, quando ele escutou essa profecia, que Deus ali usou o profeta para falar, e ele falou assim, pô, se é isso aí, se isso que tá errado, vamos então renovar isso aí, vamos melhorar isso aí, né? Já que isso tá errado, vamos transformar em certo. Aí ele foi lá e fez. No verso 15, fala assim, ó, todo Judá se alegrou deste juramento. Eles foram lá, fizeram tudo aquilo que era para fazer, e a palavra diz que eles se alegraram com o juramento, porque com todo o coração, o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Porque é isso, é com sinceridade, é o que está falando com todo o coração, é de todo o teu coração. Se você ir lá e de todo o teu coração fazer a vontade do Senhor, e com toda a sua vontade o buscar a Deus, Ele vai permitir ser achado. Por que tem pessoas que falam, eu oro, mas eu não escuto, eu oro, mas nada acontece? Porque às vezes não está fazendo com todo o coração, às vezes está fazendo por algum interesse. E não é isso, nós temos que fazer com todo o nosso coração, de toda vontade, sabe? Sinceridade mesmo do teu coração. Por quê? Porque quando você faz com todo o teu coração, buscando ao Senhor de toda a verdade, Ele vai se permitir ser achado. Com toda a sua vontade, tem que ter vontade, não adianta. Não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser, eu vou lá, né, fazer o quê, né? Eu vou orar aqui, né, porque Deus tem que... Não. Tem que ser com todo o coração, de vontade. Você gosta, você sente prazer quando você vê que alguém tá indo, você pede ajuda, vou dar um exemplo. Você pede ajuda para alguém e você vê que aquela pessoa, ela não está fazendo aquilo com boa vontade, sabe, de má vontade? Que tu olha e fala, caramba, se eu pudesse, eu nem pedia. Você não se sente mal? Aí a gente se sente mal. E acha que Deus também não se sente? Claro que Deus se sente mal também. Por isso que a gente tem que ir de toda vontade. Por quê? Porque tem que ter prazer para fazer a vontade do Senhor, tem que ter prazer de buscar a Deus. Porque é dessa maneira. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele esquadrinha o nosso coração e a nossa mente. Então Ele sabe de verdade se a pessoa está buscando porque realmente quer a presença do Senhor ou porque quer alguma coisa em troca. Com Deus não se faz barganha. Com Deus, eu vou orar aqui para Deus me dar um negócio. Eu vou fazer isso aqui para Deus. Não. Porque não tem preço. A presença do Senhor é muito valiosa. Então por isso que eles falaram isso, porque com todo o seu coração juraram. E com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. Verso 19 fala assim: e não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente faz a vontade de Deus, Deus ele vai parar muitas guerras na minha e na tua vida. Ele não vai permitir com que o inimigo nos paralise, com que o inimigo venha... Ele pode até deixar o inimigo tentar. Porque se a gente for ler a Bíblia, se você for ler a Bíblia, Daniel ele tentou. Sadraque, Mesaque e Abednego, José, Davi, ele tentava o tempo inteiro. Jesus, ele tentou com Jesus, mas ele não conseguiu. Tentar, ele vai tentar o tempo inteiro. A palavra do Senhor diz que o inimigo está ao nosso derredor como um leão, tentando o tempo inteiro nos tragar, nos matar. Mas Deus não permite. Deus envia os anjos dele. É o que eu falei. A gente vive no mundo espiritual. Às vezes aos teus olhos, não está acontecendo nada. Só que Deus já te livrou de um montão de coisa. Deus te livrou às vezes de um acidente.
Deus te livrou de um assalto, às vezes é uma pessoa que estava querendo te assaltar. Deus foi lá e colocou ali um anjo na tua frente e fez com que o inimigo se afastasse. Só que ele não fica toda hora falando para nós. Ele não fica, olha, hoje eu te livrei disso, olha, hoje eu te livrei daquilo. Não precisa disso. Você tá entendendo? Ele não precisa ficar toda hora se afirmando pra gente, olha, porque eu fiz isso pra você, eu fiz aquilo, não. Mas só de você acordar, abrir os seus olhos, fazer as suas coisas e trabalhar, poder comer, poder se alimentar, poder beber. Às vezes você acha tão simples, tomar uma água, tão simples. Tem gente que daria tudo para tomar uma água. Às vezes está internado, nem água pode tomar. Pessoas na rua, às vezes, dependendo da situação, às vezes é até difícil de ter uma água. Então a gente tem que valorizar, às vezes, até as coisas pequenas, que não são pequenas. As coisas não são pequenas. Aquilo que aos seus olhos é nada, para muita gente é tudo. Então comece a valorizar cada vez mais. Comece a buscar cada vez mais ao Senhor. Comece a adorar mais a Deus. Para quê? Para mim cada vez mais encontrar o Senhor. E para mim cada vez mais viver os planos de Deus na minha vida. Para mim cada vez mais viver os milagres do Senhor. Porque é isso que Ele quer. Que eu e você, que nós venhamos viver os milagres do Senhor. Fica com Deus, fica na paz. Um beijo no teu coração. E até a próxima mensagem.